Isaías capítulo 1. Exortações e ameaças. Visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e presta ouvidos, tu, ó terra, porque fala o Senhor. Criei filhos e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento do meu povo, não entende. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai da nação pecadora, do povo carregado da iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptores. Deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Por que seríeis ainda castigados, se mais vos rebelaríeis? Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecida com óleo. A vossa terra está assolada e as vossas cidades abrasadas pelo fogo. A vossa região, os estranhos a devoram em vossa presença, e está devastada como em uma subversão de estranhos. E a filha de Sião se ficou como a cabana na vinha, como a choupana no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos exércitos nos não deixara algum remanescente, já como Sodoma seríamos, e semelhantes a Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais nédios. E não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecerdes perante mim, quem requereu isso de vossas mãos, que viesseis pisar os meus átrios? Não tragais mais ofertas debalde, o incenso é para mim abominação, e também as festas de lua nova, e os sábados, e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades as aborrece a minha alma, já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Pelo que quando entendeis, as mãos escondo de vós, os olhos, sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos e cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde, então, e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Como se faz prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de retidão, a justiça habitava nela, mas agora homicidas. A sua prata se tornou em escórias, o seu vinho se misturou com água. Os seus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões, cada um deles. Ama os subornos e corre após salários. Não fazem justiça ao órfão e não chega perante eles a causa das viúvas. Portanto, diz o Senhor, Deus dos exércitos, o forte de Israel, consolar-me-ei acerca dos meus adversários e vingar-me-ei dos meus inimigos. E voltarei contra ti a minha mão e purificarei inteiramente as suas escórias e tirar-te-ei toda a impureza.
E te restituirei os seus juízes como eram dantes, e os seus conselheiros como o antigamente. E então te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Sião será remida com juízo, e os que voltam para ela com justiça. Mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor serão consumidos. Porque vos envergonhareis pelos carvalhos que cobiçastes, e sereis confundidos pelos jardins que escolhestes. Porque sereis como o carvalho ao qual caem as folhas, e como a floresta que não tem água. E o forte se tornará em estopa, e a sua obra em faísca, e ambos arderão juntamente, e não haverá quem os apague. Isaías capítulo 2. A glória futura do verdadeiro Israel, juízos preparatórios, o dia do Senhor, a purificação de Jerusalém. Visão que teve Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor, no cume dos montes, e se exalçará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. E virão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele exercerá o seu juízo sobre as nações, e repreenderá a muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões, e as suas lanças em foices. Não levantará espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Mas tu desamparaste o seu povo, a casa de Jacó, porque se encheram dos costumes do Oriente, e são agoureiros como os filisteus, e se associam como os filhos dos estranhos. E a sua terra está cheia de prata e ouro, e não tem fim os seus tesouros. Também está cheio de cavalos a sua terra, e os seus carros não têm fim. Também está cheio de ídolos a sua terra. Inclinaram-se perante a obra das suas mãos, diante daquilo que fabricaram seus dedos. Ali o povo se abate e os nobres se humilham, portanto lhes não perdoarás. Vai, entra nas rochas e esconde-te no pó da presença espantosa do Senhor e da glória da sua majestade. Os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a altivez dos varões será humilhada, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo o soberbo e altivo, e contra todo o que se exalta para que seja abatido. E contra todos os cedros do Líbano, altos e sublimes, e contra todos os carvalhos de Bazã, e contra todos os montes altos, e contra todos os outeiros elevados, e contra toda torre alta, e contra todo muro firme, e contra todos os navios de Tarsis, e contra todas as pinturas desejáveis. E a altivez do homem será humilhada, e a altivez dos varões se abaterá, e só o Senhor será exaltado naquele dia. E todos os ídolos totalmente desaparecerão. Então os homens se meterão nas concavidades das rochas e nas cavernas da terra, por causa da presença espantosa do Senhor e por causa da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. Naquele dia os homens lançarão as toupeiras e os morcegos os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro que fizeram para ante eles se prostrarem. E meter-se-ão pelas fendas das rochas e pelas cavernas das penhas, por causa da presença espantosa do Senhor e por causa da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. Afastai-vos, pois, do homem cujo fôlego está no seu nariz, porque em que se deve ele estimar? Isaías capítulo 3.
Porque eis que o Senhor Deus dos exércitos tirará de Jerusalém e de Judá o bordão e o cajado, todo o sustento de pão e toda a sede de água, o valente e o soldado, e o juiz, e o profeta, e o adivinho, e o ancião, o capitão de 50, e o respeitável, e o conselheiro, e o sábio entre os artífices, e o eloquente. E dar-lhe-eis jovens por príncipes, e crianças governarão sobre eles. E o povo será oprimido, um será contra o outro, e cada um contra o seu próximo. O menino se atreverá contra o ancião, e o vil contra o nobre. Quando algum for ter com seu irmão a casa de seu pai, dizendo: Tu tens roupa, sê nosso príncipe, e toma sob sua mão essa ruína. Naquele dia levantará este a voz, dizendo: Não posso ser médico, nem tampouco há em minha casa pão ou veste alguma. Não me ponhais por príncipe do povo, porque Jerusalém tropeçou e Judá caiu, porquanto a sua língua e as suas obras são contra o Senhor, para irritarem os olhos da sua glória. A aparência do seu rosto testifica contra eles, e publicam os seus pecados, como Sodoma. Não os dissimulam. Ai da sua alma, porque se fazem mal a si mesmos. Dizei aos justos que bem lhes irá, porque comerão do fruto das suas obras. Ai do ímpio, mal lhe irá, porque a recompensa das suas mãos se lhe dará. Os opressores do meu povo são crianças, e mulheres estão à testa do seu governo. Ah, povo meu, que te guiam, te enganam e destrói o caminho das suas veredas. O Senhor se levanta para pleitear e sai a julgar os povos. O Senhor vem em juízo contra os anciãos do seu povo e contra os seus príncipes. É que fostes vós que consumistes esta vinha. O espólio do pobre está em vossas casas. Que tendes vós que afligir o meu povo e moer as faces do pobre, diz o Senhor, o Deus dos exércitos. Diz ainda mais o Senhor: porquanto as filhas de Sião se exaltam e andam de pescoço erguido, e têm olhares impudentes, e quando andam, como se vão dançando e cascavelando com os pés. Portanto, o Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião, e o Senhor porá a descoberto a sua nudez. Naquele dia tirará o Senhor o enfeite das ligas e as redezinhas e as luetas, e os pendentes e as manilhas e as vestes resplandecentes, os diademas e os enfeites dos braços e as cadeias e as caixinhas de perfumes e as arrecadas, os anéis e as joias pendentes do nariz, e as vestes de festas, e os mantos, e as coifas, e os alfinetes, os espelhos e as capinhas de linho finíssimas, e as toucas e os véus. E será que em lugar de cheiro suave haverá fedor, e por cinto uma corda, e em lugar de encrespadura de cabelos, calvície, e em lugar de veste larga, cilício, e queimadura em lugar de formosura. Seus varões cairão à espada, e seus valentes à peleja, e as portas da cidade gemerão e se carpirão, e ela se assentará no chão desolada. E 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: Nós comeremos do nosso pão e nos vestiremos de nossas vestes, tão somente queremos que sejamos chamadas pelo seu nome. Tira o nosso opróbrio. Naquele dia, o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra excelente e formoso para os que escaparem de Israel. E será que aquele que ficar em Sião e que permanecer em Jerusalém será chamado santo. Todo aquele que estiver inscrito entre os vivos em Jerusalém, quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar o sangue de Jerusalém do meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito de ardor.
Criará o Senhor sobre toda a habitação do monte de Sião e sobre as suas congregações uma nuvem de dia e uma fumaça e um resplendor de fogo chamejante de noite, porque sobre toda a glória haverá proteção. E haverá um tabernáculo para a sombra contra o calor do dia e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e contra a chuva. Isaías capítulo 5. A parábola da vinha e a sua aplicação. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha em um outeiro fértil, e a cercou e a limpou das pedras e a plantou de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre e também construiu nela um lagar. E esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer à minha vinha, que eu lhe não tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe para que sirva de pasto, derribarei a sua parede para que seja pisada, e a tornarei em deserto. Não será podada nem cavada, mas crescerão nela sarças e espinheiros, e às nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. E esperou que exercessem juízo, e eis aqui opressão, justiça, e eis aqui clamor. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem herdade a herdade, até que não haja mais lugar, e fiquem como únicos moradores no meio da terra. A meus ouvidos, disse o Senhor dos Exércitos, em verdade que muitas casas ficarão desertas, e até as grandes e excelentes sem moradores. E 10 geiras de vinha não darão mais do que um bato, e um homer de semente não dará mais do que um efa. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, e se demoram até a noite, até que o vinho os esquenta. Harpas e alaúdes e tamborins e pífanos e vinho há nos seus banquetes, e não olham para a obra do Senhor, nem consideram as obras das suas mãos. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Os seus nobres terão fome e a sua multidão se secará de sede. Por isso a sepultura aumentou o seu apetite e abriu a boca desmesuradamente. E a glória deles e a sua multidão e a sua pompa e os que entre eles folgavam, a ela desceram. Então o plebeu se abaterá e o nobre se humilhará, e os olhos dos altivos se humilharão. Mas o Senhor dos Exércitos será exaltado em juízo, e Deus, o Santo, será santificado em justiça. Então os cordeiros se pascerão como em pastos seus, e os lugares pisados pelos gordos servirão de alimento a forasteiros. Ai dos que puxam pela iniquidade com cordas de vaidade e pelo pecado como se fosse com cordas de carros. E dizem, apresse-se e acabe a sua obra, para que a vejamos, e aproxime-se e venha o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos. Ai dos que são poderosos para beber vinho e homens forçosos para misturar bebida forte. Ai dos que justificam o ímpio por presentes e ao justo negam justiça. Pelo que como a língua de fogo consome a estopa e a palha se desfaz pela chama, assim será a sua raiz como a podridão e a sua flor se esvaecerá como pó.
Porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Pelo que se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, e estendeu a mão contra ele e o feriu, e as montanhas tremeram. E os seus cadáveres eram como um monturo no meio das ruas. Contudo, isso não tornou atrás a sua ira, mas ainda está alçada a sua mão. E ele arvorará o estandarte ante as nações de longe e lhes assobiará desde a extremidade da terra. E eis que virão apressadamente. Não haverá entre elas cansado nem claudicante. Ninguém tosquenejará, nem dormirá. Não se lhes desatará o cinto dos seus lombos, nem se lhes quebrará a correia dos seus sapatos. As suas flechas serão agudas e todos os seus arcos retesados. As unhas dos seus cavalos dir-se-iam de pederneira, e as rodas dos seus carros um redemoinho. O seu rugido será como o do leão, rugirão como filhos de leão. Sim, rugirão e arrebatarão a presa e a levarão, e não haverá quem a livre. E bramarão contra eles naquele dia como o bramido do mar. E se alguém olhar para a terra, eis que só verá trevas e ânsia, e a luz se escurecerá em suas assolações. Isaías capítulo 6. Isaías é escolhido e consagrado para profeta. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os seus lábios, e a sua iniquidade foi tirada, e purificado o seu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração desse povo, e endurece-lhe os ouvidos, e fecha-lhe os olhos. Não venha ele a ver com os seus olhos, e a ouvir com seus ouvidos, e a entender com seu coração, e a converter-se, e a ser sarado. Então disse eu: até quando, Senhor? E respondeu: até que se assolem as cidades e fiquem sem habitantes, e nas casas não fique morador, e a terra seja assolada de todo. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas, se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser pastada como o carvalho e como a azinheira, que depois de se desfolharem ainda ficam firmes. Assim a santa semente será a firmeza dela. Isaías capítulo 7. Profecias contra Israel e Síria. Sucedeu, pois, nos dias de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela. A Síria fez aliança com Efraim,
Então se moveu o seu coração. Então disse o Senhor a Isaías: agora tu e seu filho Sear-Jazube saí ao encontro de Acaz, ao fim do canal do viveiro superior, ao caminho do campo do levandeiro. E dize-lhe: acautela-te e aquieta-te, não temas, nem se desanime o seu coração, por causa destes 2 pedaços de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria, e do filho de Remalias. Porquanto a Síria teve contra ti maligno conselho com Efraim e com o filho de Remalias, dizendo: vamos subir contra Judá e atormentemo-lo e repartamo-lo entre nós, e façamos reinar no meio dele o filho de Tebial. Mas a cabeça da Síria será Damasco, e o cabeça de Damasco Rezim. E dentro de 65 anos Efraim será quebrantado e deixará de ser povo. Entretanto, a cabeça de Efraim será Samaria, e a cabeça de Samaria o filho de Remalias. Se o não crerdes, certamente não ficareis firmes. E continuou o Senhor a falar com Acaz, dizendo: pede para ti ao Senhor seu Deus um sinal. Pede-o ou embaixo nas profundezas, ou em cima nas alturas. Acaz, porém, disse: não o pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então ele disse: ouvi agora, ó casa de Davi, pouco vos é afadigardes os homens, senão que ainda afadigareis também ao meu Deus? Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Manteiga e mel comerá, até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, mas o Senhor fará vir sobre ti e sobre o seu povo e sobre a casa de seu pai, pelo rei da Síria, dias tais, quais nunca vieram desde o dia em que Efraim separou de Judá. Porque há de acontecer que naquele dia assobiará o Senhor as moscas que há no extremo dos rios do Egito e as abelhas que andam na terra da Síria. E virão e pousarão todas nos vales desertos e nas fendas das rochas, e em todos os espinhos, e em todas as florestas. Naquele dia refará o Senhor com uma navalha alugada, que está além do rio, isto é, com o rei da Síria, a cabeça e os cabelos dos pés, e até a barba totalmente tirará. E sucederá naquele dia que alguém criará uma vaca e 2 ovelhas, e acontecerá que por causa da abundância do leite que elas hão de dar, comerá manteiga e mel comerá todo aquele que ficar de resto no meio da terra. Sucederá também naquele dia que todo lugar em que houver 1000 vides do valor de 1000 moedas de prata será para sarças e para espinheiros. Com arco e flecha se entrará nele, porque as sarças e os espinheiros cobrirão toda a terra. E também a todos os montes que costumam cavar com enxadas, se não irá por causa do temor das sarças e dos espinheiros, mas servirão para se mandarem para lá os bois e para serem pisados pelas ovelhas. Isaías capítulo 8. A ruína dos reinos de Israel e da Síria. Disse-me também o Senhor: toma um grande volume e escreve nele em estilo de homem. Apressando-se ao despojo, apressou-se à pressa. Então tomei comigo fiéis testemunhas a Urias, sacerdote, e a Zacarias, filho de Jeberequias. E fui ter com a profetisa, e ela concebeu e deu à luz um filho. E o Senhor me disse: põe-lhe o nome de Maer-Salal-Has-Baz. Porque antes que o menino saiba dizer meu pai ou minha mãe, se levarão as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria diante do rei da Síria. E continuou o Senhor a falar ainda comigo, dizendo: porquanto este povo desprezou as águas de Siloé que correm brandamente,
e com Rezim e com o filho de Remalia se alegrou. Eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do rio, fortes e impetuosas. Isto é, o rei da Síria com toda a sua glória, e subirá sobre todos os seus leitos e transbordará por todas as suas ribanceiras. E passará a Judá, inundando-o, e irá passando por ele, e chegará até o pescoço, e a extensão de suas asas encherá a largura da sua terra, ó Emanuel. Alvoroçai-vos, ó povos, e sereis quebrantados. Dai ouvidos todos os que sois de longínquas terras. Cingi-vos e tomai juntamente conselho, e ele será dissipado. Dizei a palavra, e ela não subsistirá, porque Deus é conosco. Porque assim o Senhor me disse com uma forte mão e me ensinou que não andasse pelo caminho desse povo, dizendo: não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração, e não temais o seu temor, nem tampouco vos assombreis. Ao Senhor dos exércitos, a ele santificai. Então ele vos será santuário, mas servirá de pedra de tropeço e de rocha de escândalo às duas casas de Israel, de laço e rede aos moradores de Jerusalém. E muitos dentre eles tropeçarão e cairão, e serão quebrantados e enlaçados e presos. Liga o testemunho e sela a lei entre os meus discípulos, e esperarei o Senhor, que esconde o rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Eis-me aqui com os filhos que me deu o Senhor, com sinais e maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos exércitos, que habita no monte de Sião. Quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que chilreiam e murmuram entre dentes. Não recorrerá um povo ao seu Deus? A favor dos vivos interrogar-se-ão os mortos? À lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. E passarão pela terra durante oprimidos e famintos. E passarão pela terra duramente oprimidos e famintos. E será que tendo fome e enfurecendo-se, então amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus, olhando para cima. E olhando para a terra, eis que haverá angústia e escuridão, e serão entenebrecidos com ânsias e arrastados para a escuridão. Isaías capítulo 9. O advento e o poder do Messias. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envileceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra de morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo, e a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhe feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a armadura daqueles que pelejavam com ruído e as vestes que rolavam no sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Do incremento desse principado e da paz não haverá fim. Sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Ameaças contra o reino de Israel. O Senhor enviou uma palavra a Jacó, e ela caiu em Israel. E todo este povo o saberá, Efraim e os moradores de Samaria, que em soberba e altivez de coração dizem: os ladrilhos caíram, mas com cantaria tomaremos a edificar.
Cortaram-se as figueiras bravas, mas por cedros as substituiremos. Portanto, o Senhor suscitará contra ele os adversários de Rezim e instigará os seus inimigos. Pela frente virão os sírios e por detrás os filisteus, e devorarão a Israel com a boca escancarada. E nem com tudo isso se apartou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Contudo, este povo não se voltou para quem o feria, nem buscou ao Senhor dos exércitos. Pelo que o Senhor cortará de Israel a cabeça e a cauda, o ramo e o junco, em um mesmo dia. O ancião e o varão de respeito são a cabeça, e o profeta que ensina a falsidade é a cauda. Porque os guias deste povo são enganadores, e os que por eles são guiados são devorados. Pelo que o Senhor não se regozijará com seus jovens, e não se compadecerá dos seus órfãos e das suas viúvas, porque todos eles são hipócritas e malfazejos, e toda boca profere doidices. Com tudo isso não se apartou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Porque a impiedade lavra como um fogo, ela devora as sarças e os espinheiros. Sim, ela se ateará no emaranhado da floresta, e subirão ao alto espessas nuvens de fumaça. Por causa da ira do Senhor dos exércitos, a terra se escurecerá, e será o povo como o pasto do fogo, ninguém poupará ao seu irmão. Se cortar da banda direita, ainda terá fome, e se comer da banda esquerda, ainda se não fartará. Cada um comerá a carne do seu braço. Manassés a Efraim, e Efraim a Manassés, e ambos eles serão contra Judá. Com tudo isso, não se apartou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Isaías capítulo 10. Ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que escrevem perversidades, para prejudicarem os pobres em juízo e para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo, e para despojarem as viúvas e para roubarem os órfãos. Mas que fareis, vós outros, no dia da visitação e da assolação que há de vir de longe? A quem recorrereis para obter socorro, e onde deixareis a vossa glória? Sem que cada um se abata entre os presos e caia entre os mortos. Com tudo isso, a sua ira não se apartou, mas ainda está estendida a sua mão. Predição da ruína da Assíria. Ai da Síria, a vara da minha ira, porque a minha indignação é como bordão nas suas mãos. Enviá-la-ei contra uma nação hipócrita e contra o povo do meu furor. Lhe darei ordem para que lhe roube a presa e lhe tome o despojo e o ponha para ser pisado aos pés, como a lama das ruas. Ainda que ele não cuide assim, nem o seu coração assim o imagine, antes no seu coração intenta destruir e desarraigar não poucas nações. Porque diz, não são meus príncipes, todos eles reis? Não é Calmo como Carquemis? Não é Amate como Arpade e Samaria como Damasco? A minha mão alcançou os reinos dos ídolos, ainda que as suas imagens de escultura eram melhores do que as de Jerusalém e do que as de Samaria. Porventura, como fiz a Samaria e aos seus ídolos, não o faria igualmente a Jerusalém e aos seus ídolos? Por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, então visitarei o fruto do arrogante coração do rei da Síria e a pompa da altivez dos seus olhos. Porquanto disse, com a força da minha mão fiz isso e com a minha sabedoria, porque sou inteligente. Eu removi os limites dos povos e roubei os seus tesouros, e como valente abati aos que se sentavam sobre os tronos. E achou a minha mão as riquezas dos povos como a um ninho, e como se ajuntam os ovos abandonados, assim eu ajuntei toda a terra, e não houve quem movesse a asa, ou abrisse a boca, ou murmurasse. Porventura gloriar-se-á o machado contra o que corta com ele, ou presumirá a serra contra o que puxa por ela?
como se o bordão movesse aos que o levantam, ou a vara levantasse o que não é um pedaço de madeira? Pelo que o Senhor dos exércitos, fará definhar os que entre eles são gordos, e debaixo da sua glória ateará um incêndio, como incêndio de fogo. Porque a luz de Israel virá a ser como fogo, e o seu santo como labareda, que abrase e consuma os seus espinheiros e as suas sarças em um dia. Também consumirá a glória da sua floresta e do seu campo fértil, desde a alma até o corpo, e será como quando desmaia o porta-bandeira. E o resto das árvores da sua floresta será tão pouco que um menino as poderá cortar. E acontecerá naquele dia que os resíduos de Israel e os seus escapados da casa de Jacó nunca mais se estribarão sobre os que os feriu, antes se estribarão sobre o Senhor, o Santo de Israel, em verdade. Os resíduos se converterão, sim, os resíduos de Jacó, ao Deus forte. Porque ainda que o seu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só um resto deles se converterá. Uma destruição está determinada, transbordando de justiça. Porque determinada já a destruição, o Senhor Jeová dos exércitos a executará no meio de toda essa terra. Pelo que assim diz o Senhor Jeová dos exércitos: não temas, povo meu, que habitas em Sião. A Síria, quando te ferir com a vara e contra ti levantar o seu bordão, à maneira dos egípcios, porque daqui a bem pouco se cumprirá a minha indignação e a minha ira para os consumir. Porque o Senhor dos exércitos suscitará contra ele um flagelo, como a matança de Midian, junto à rocha de Horebe, e como a sua vara sobre o mar, que contra ele se levantará, como sucedeu aos egípcios. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do seu ombro, e o seu jugo do seu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Já vem chegando a Aiate, já vai passando por Migron e em Miquimás, lança sua bagagem. Já vão passando, já se alojam em Geba, já Ramá treme e Gibeá de Saul vai fugindo. Clama alto com a sua voz, ó filho de Galim, ouve, ó Laís, ó tu, pobre Anatote. Já Madinema se foi, e os moradores de Gebim vão fugindo em bandos. Neste mesmo dia parará em Nobe, acenará com a sua mão ao monte da filha de Sião, o outeiro de Jerusalém. Mas eis que o Senhor Jeová dos exércitos desbastará os ramos com violência, e os de alta estatura serão cortados, e os altivos serão abatidos. E cortará com ferro a espessura da floresta, e o Líbano cairá pela mão de um poderoso. Isaías capítulo 11. O reino do Messias é pacífico e próspero, porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra. E ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho de leão e a nédia ovelha viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e seus filhos juntos se deitarão. E o leão comerá palha como o boi, e brincará a criança de peito sobre a toca da áspide,
e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. E acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta por pendão dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso. Porque há de acontecer naquele dia que o Senhor tornará a estender a mão para adquirir outra vez os resíduos do seu povo que restarem da Assíria e do Egito, e dos Patros e da Etiópia, e de Elão e de Siná, e de Amate e das ilhas do mar. E se levantará um pendão entre as nações, e ajuntará os desterrados de Israel, e os dispersos de Judá congregará desde os 4 confins da terra. E desterrar-se-á a inveja de Efraim, e os adversários de Judá serão desarraigados. Efraim não invejará a Judá, e Judá não oprirá a Efraim. Antes voarão sobre os ombros dos filisteus ao ocidente, juntos despojarão os filhos do oriente, em Edom e Moabe, lançarão as mãos, os filhos de Amon lhes obedecerão, e o Senhor destruirá totalmente o braço de mar do Egito, e moverá a sua mão contra o rio, com a força do seu vento, e ferindo-o, dividi-lo-á em 7 correntes, que qualquer atravessará com calçados, e haverá caminho plano para os resíduos do seu povo, que restarem da Assíria, como sucedeu a Israel no dia em que subiu da terra do Egito. Isaías capítulo 12. Deus é louvado por haver restaurado o seu povo. E dirás naquele dia: graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a sua ira se retirou, e tu me consolaste. Eis que Deus é a minha salvação. Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. E vós, com alegria, tirareis águas das fontes da salvação. E direis, naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, e contai quão excelso é o seu nome. Cantai ao Senhor, porque fez cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isso em toda a terra. Exulta e canta de gozo, ó habitantes de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Isaías capítulo 13. A ruína da Babilônia e o livramento de Israel. Peso da Babilônia que viu Isaías, filho de Amós. Alçai uma bandeira sobre o monte escalvado, levantai a voz para eles e acenai-lhes com a mão, para que entrem pelas portas dos príncipes. Eu dei ordens aos meus santificados, sim, já chamei os meus valentes para a minha ira, as que exultam com a minha majestade. Já se ouve a gritaria da multidão sobre os montes, semelhante à de um grande povo, a voz do rebuliço de reinos e de nações já congregadas. O Senhor dos exércitos passa em revista o exército de guerra. Já vem de uma terra de longe, desde a extremidade do céu, o Senhor e os instrumentos da sua indignação, para destruir toda aquela terra. Uivai, porque o dia do Senhor está perto, vem do Todo-Poderoso com assolação, pelo que todas as mãos se debilitarão e o coração de todos os homens se desanimará. E assombrar-se-ão e apoderar-se-ão deles dores e ais, e se angustiarão como a mulher parturiente. Cada um se espantará do seu próximo. O seu rosto será rosto de flamejante. Eis que o dia do Senhor vem, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação
e destruir os pecadores dela. Porque as estrelas dos céus e os astros não deixarão brilhar a sua luz. O sol se escurecerá ao nascer, e a lua não fará resplandecer a sua luz. E visitarei sobre o mundo a maldade e sobre os ímpios a sua iniquidade. E farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos tiranos. Farei que um homem seja mais precioso do que o ouro puro, e mais raro do que o ouro fino de Ofir. Pelo que farei estremecer os céus, e a terra se moverá do seu lugar, por causa do furor do Senhor dos exércitos, por causa do dia da sua ardente ira. E cada um será como a corça que foge e como a ovelha que ninguém recolhe. Cada um voltará para o seu povo, e cada um fugirá para a sua terra. Todo o que for achado será transpassado, e todo o que for apanhado cairá à espada. E suas crianças serão despedaçadas perante o seu olho, as suas casas serão saqueadas, e a mulher de cada um violada. Eis que eu despertarei contra eles os medos, que não farão caso da prata, nem tampouco desejarão ouro. E os seus arcos despedaçarão os jovens, e não se compadecerão do fruto do ventre, o seu olho não poupará os seus filhos. E Babilônia, o ornamento dos reinos, a glória e a soberba dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. Nunca mais será habitada, nem reedificada de geração em geração, nem o árabe armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores ali farão deitar os seus rebanhos. Mas as feras do deserto repousarão ali, e a sua casa se encherá de horríveis animais, e ali habitarão os avestruzes, e os sátiros pularão ali. E as feras que uivam gritarão umas às outras nos seus palácios vazios, como também os chacais nos seus palácios de prazer, pois bem perto já vem chegando o seu tempo, e os seus dias não se prolongarão. Isaías capítulo 14. Porque o Senhor se compadecerá de Jacó, e ainda elegerá a Israel, e o porá na sua própria terra, e ajuntar-se-ão com ele os estranhos, e se achegarão à casa de Jacó, e os povos os receberão, e os levarão aos seus lugares, e a casa de Israel possuirá esses povos por servos e servas, na terra do Senhor, e cativarão aqueles que os cativaram, e dominarão os seus opressores. E acontecerá que no dia em que o Senhor vier e dar-te descanso do seu trabalho e do seu tremor e da dura servidão com que fizeram servir, então proferirás este dito contra o rei da Babilônia e dirás: como cessou o opressor, a cidade dourada acabou? Como cessou o opressor, a cidade dourada acabou. Já quebrantou o Senhor o bastão dos ímpios e o cetro dos dominadores, aquele que feria os povos com furor, com praga incessante, o que com ira dominava as nações, agora é perseguido, sem que alguém o possa impedir. Já descansa, já está sossegada toda a terra, exclamam com júbilo. Até as faias se alegram sobre ti, e os cedros do Líbano, dizendo: desde que tu caíste, ninguém sobe contra nós para nos cortar. O inferno, desde o profundo, se turbou por ti, para te sair ao encontro na sua vida. Despertou por ti os mortos e todos os príncipes da terra, e fez levantar o seu trono a todos os reis das nações. Estes todos responderão e te dirão: tu também adoeceste como nós e foste semelhantes a nós. Já foi derribada no inferno a sua soberba, e com o som dos seus alaúdes os bichinhos debaixo de ti se estenderão, e os bichos te cobrirão. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no seu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte.
Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: é este o varão que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos, que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades, que os seus cativos não deixava ir soltos para a casa deles? Todos os reis das nações, todos eles jazem com honra, cada um na sua casa. Mas tu és lançado da sua sepultura, como um renovo abominável, como uma veste de mortos atravessados à espada, como os que descem ao covil de pedras, como corpo morto e pisado. Com eles não te reunirás na sepultura, porque destruístes a terra e matastes o seu povo. A descendência dos malignos não será nomeada para sempre. Preparai a matança para os filhos por causa da maldade de seus pais, para que não se levantem e possuam a terra e encham o mundo de cidades. Porque me levantarei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos, e desarraigarei da Babilônia o nome e os resíduos, e o filho e o neto, diz o Senhor. E reduzi-la-ei a possessão de conjuras e a lagoas de águas, e varrê-la-ei com vassoura de perdição, diz o Senhor dos Exércitos. Profecia contra os assírios. O Senhor dos Exércitos jurou dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Quebrantarei a Assíria na minha terra e nas minhas montanhas, a pisarei para que o seu jugo se aparte deles e a sua carga se desvie dos seus ombros. Este é o conselho que foi determinado sobre toda essa terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações, porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? E a sua mão estendida está. Quem, pois, a fará voltar atrás? Profecia contra os filisteus. No ano em que morreu o rei Acaz, houve este peso. Não te alegres toda a Filistia por ser quebrada a vara que te feria, porque da raiz da cobra sairá um basilisco, e o seu fruto será uma serpente ardente voadora. E os primogênitos dos pobres serão apacentados, e os necessitados se deitarão seguros. Mas farei morrer de fome a sua raiz, e serão destruídos os seus resíduos. Uiva, ó porta, grita, ó cidade, tu, ó Filistia, estás toda derretida, porque do norte vem uma fumaça, e ninguém ficará solitário no tempo determinado. Que se responderá, pois, aos mensageiros do povo, que o Senhor fundou a Sião, para que os opressos do seu povo nela encontrem abrigo. Isaías capítulo 15. Predição da ruína de Moabe. Peso de Moabe. Certamente em uma noite foi destruída Ar de Moabe e foi desfeita. Certamente em uma noite foi destruída Kir de Moabe e foi desfeita. Vai subindo a Baigite e a Dibon, e aos lugares altos a chorar por Nebo e por Medeba. Moabe uivará, todas as cabeças ficarão calvas e toda a barba será rapada. Cingiram-se de panos e de saco nas suas ruas, nos seus terraços e nas suas praças. Todos andavam uivando e chorando abundantemente. Assim Esbom como Eale anda gritando até Jaza, se ouve a sua voz. Por isso os armados de Moabe clamam, a sua alma treme dentro deles. O meu coração clama por causa de Moabe. Fugiram os seus nobres para Zoar, como a novilha de 3 anos, porque vão chorando pela subida de Luite, porque no caminho de Oronaim levantam um lastimoso pranto. Porque as águas de Nirim serão pura assolação, porque se secou o feno, definhou a erva e não há verdura alguma.
pelo que a abundância que ajuntaram e o que guardaram ao ribeiro dos salgueiros o levarão. Porque o pranto rodeará os limites de Moabe, até Eglaim chegará o seu clamor, e ainda até Beer-Elim chegará o seu rugido. Porquanto as águas de Dimon estão cheias de sangue, porque ainda acrescentarei mais a Dimon, leões contra aqueles que escaparem de Moabe e contra as relíquias da terra. Isaías capítulo 16. Enviai o cordeiro ao dominador da terra, desde Sela, no deserto, até o monte da filha de Sião. Doutro modo sucederá que serão as filhas de Moabe junto aos vales de Arnon, como pássaro vagueante lançado fora do ninho. Toma conselho, executa o juízo e põe a sua sombra no pino do meio-dia, como à noite. Esconde os desterrados e não descubras os vagueantes. Habitem entre ti os meus desterrados. Ó Moabe, serve-lhes de refúgio perante a face do destruidor, porque o homem violento terá fim. A destruição é desfeita e os opressores são consumidos sobre a terra. Porque um trono se firmará em benignidade, e sobre ele no tabernáculo de Davi se assentará em verdade, um que julgue e busque o juízo, e se apresse a fazer justiça. Ouvimos da soberba de Moabe e soberbíssima, e da sua altivez, e da sua soberba, e do seu furor, a sua jactância é vã. Portanto Moabe uivará por Moabe, todos uivarão, gemereis pelos fundamentos de Kir-Aresete, pois já estão abalados. Porque os campos de Esbom e a vinha de Sibma enfraqueceram os senhores das nações, talaram as suas melhores plantas, vão chegando a Jazer, andam vagueando pelo deserto, os seus ramos se estenderam e já passaram além do mar, pelo que prantearei com o pranto de Jazer, e a vinha de Sibma regar-te-ei com as minhas lágrimas, ó Esbom, e Eleale, porque o júbilo dos seus frutos de verão da sua cega desapareceu. E fugiu o folguedo e a alegria do campo fértil, e já nas vinhas se não canta, nem há júbilo algum. Já o pisador não pisará as uvas nos lagares, eu fiz cessar o júbilo. Pelo que minhas entranhas soam por Moabe como harpa, e o meu interior por Kir-Eres. E será que quando Moabe se apresentar, quando se cansar nos altos, e entrar no seu santuário a orar, nada alcançará? Essa é a palavra que o Senhor falou no passado contra Moabe. Mas agora falou o Senhor dizendo, dentro em 3 anos, tais quais os anos de assalariado, será envilecida a glória de Moabe, com toda a sua grande multidão, e o resíduo será pouco pequeno e impotente. Isaías capítulo 17. Profecia contra Damasco e Efraim. Peso de Damasco. Eis que Damasco será tirada e já não será cidade, mas um montão de ruínas. As cidades de Aroer serão abandonadas, hão de ser para os rebanhos que se deitarão sem haver quem o espante. E a fortaleza de Efraim cessará, como também o reino de Damasco, e o resíduo da Síria serão como a glória dos filhos de Israel, diz o Senhor dos Exércitos. E será diminuída naquele dia a glória de Jacó, e a gordura da sua carne desaparecerá. Porque será como o segador que colhe o trigo, e com o seu braço cega as espigas. E será também como o que colhe espigas no vale dos Refaíns. Mas ainda ficarão nele alguns rabiscos, como no sacudir da oliveira, 2 ou 3 azeitonas na mais alta ponta dos ramos, e 4 ou 5 dos ramos mais exteriores de uma árvore frutífera, diz o Senhor, Deus de Israel. Naquele dia atentará o homem para o seu Criador, e os seus olhos olharão para o Santo de Israel.
E não atentará para os altares, obra das suas mãos, nem olhará para o que fizeram seus dedos, nem para os bosques, nem para as imagens do sol. Naquele dia serão as suas cidades fortes como os lugares abandonados no bosque, ou sobre o cume das montanhas, os quais foram abandonados ante os filhos de Israel, e haverá assolação. Porquanto te esquecestes do Deus da sua salvação, e não te lembrastes da rocha da sua fortaleza, pelo que bem plantarás plantas formosas, e as cercarás de sarmentos estranhos. No dia em que plantares, as cercarás, e pela manhã farás que a sua semente brote, mas a colheita voará no dia da tribulação e das dores insofríveis. Predisse a ruína do exército dos assírios. Ai da multidão dos grandes povos que bramam como bramam os mares, e do rugido das nações que rugem como rugem as impetuosas águas. Bem rugirão as nações como rugem as muitas águas, mas ele repreendê-las-á e fugirão para longe, e serão afugentadas como a pragana dos montes diante do vento e como a bola diante do tufão. Ao anoitecer, eis que há pavor, e antes que amanheça, eles não serão. Esta é a parte daqueles que nos despojam, e a sorte daqueles que nos saqueiam. Isaías capítulo 18. A destruição dos assírios é anunciada à Etiópia. Ai da terra que assombra com as suas asas, que está além dos rios da Etiópia, que envia embaixadores por mar em navios de junco sobre as águas, dizendo: Ide, mensageiros velozes, a uma nação alta e polida, a um povo terrível, desde o seu princípio, a uma nação de medidas e de vexames, cuja terra os rios dividem. Vós todos os habitantes do mundo, e vós os moradores da terra, quando se arvorar a bandeira nos montes, o vereis, e quando se tocar a trombeta, o ouvireis. Porque assim me disse o Senhor: estarei quieto, olhando desde a minha morada, como o ardor do sol resplandecente, como a nuvem do orvalho no calor da cega. Porque antes da cega, quando já o renovo está perfeito e as uvas verdes amadurecem, então podará os sarmentos e tirará os ramos e os cortará. Eles serão deixados junto às aves dos montes e aos animais da terra, e sobre eles veranearão as aves de rapina, e todos os animais da terra invernarão sobre eles. Naquele tempo trará um presente ao Senhor dos Exércitos, um povo alto e polido, um povo terrível desde o seu princípio, uma nação de medidas e de vexames, cuja terra os rios dividem, ao lugar do nome do Senhor dos Exércitos, ao monte de Sião.